Graça e paz, irmãos, tudo bem? Vamos dar início a mais um estudo hoje. No nosso estudo de hoje, nós vamos ver o que a palavra nos revela a respeito dos 144 mil. Mas eu já gostaria de adiantar para os irmãos. Esse não é um número literal. Nós sabemos que Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia ele descansou. Um dia tem 24 horas. Quando nós fazemos 6 dias de trabalho vezes 24 horas, o resultado é 144 horas de trabalho. Então vê que foram 144 horas de trabalho e um dia de descanso. Também quando nós vemos a respeito da escravidão do povo de Israel no Egito, vemos que o povo foi escravo por 400 anos. Quando nós multiplicamos esses 400 anos por 360 dias, que são a média de dias do calendário judaico, nós vamos ter 144 mil dias e depois veio o descanso. Então vê que sempre que tem o número 144, depois aponta para o descanso. Esses 144 mil está falando do tempo de servidão, o tempo de escravidão, de luta que temos nesse mundo. E o 1000 é o descanso, o milênio do reinado de Cristo, o descanso na terra. Em cada dia da criação, Deus tem um recado para nós. Não é à toa que Ele criou em 6 dias e no 7º descansou. Deus não precisava de 6 dias para criar o mundo. Ele podia ter feito tudo em um dia só, na metade de um dia, menos que isso ainda. Ele poderia ter feito tudo em 6 segundos. Mas Ele escolheu assim para nos dar recados e mostrar coisas ocultas a nós. Não é à toa que no Salmos 90 nós vamos ver que o salmista vai dizer: para Deus um dia é como 1000 anos. Não é à toa que isso foi dito. Sempre que nós vemos falar sobre o sábado na Bíblia, ele está conectado com o descanso. O 7º dia, o sábado, sempre em conexão com o descanso. E o sábado ele faz referência à festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, em Zacarias 14, é o texto-chave para compreendermos que a festa dos tabernáculos se refere ao milênio do reinado de Cristo. No livro de Hebreus, no capítulo 4, está escrito que resta um descanso sabático para o povo de Deus, se referindo à festa dos tabernáculos, se referindo ao 7º dia, ao milênio do reinado de Cristo. Por isso que Pedro ele ainda vai completar na sua 2ª carta, no capítulo 3, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, dando referência aos dias da criação, porque no Salmos 90 nós vemos que ali o salmista ele fala sobre tempos, sobre épocas.
E nessa conexão nós vemos o recado de Deus que aqueles 6 dias da criação se referia a 6.000 anos e o 7º dia, o milênio do reinado de Cristo, o descanso na terra. Então, irmãos, o número 144 ele faz essa referência, porque o 144 é o tempo de trabalho, como nós vemos na criação 144 horas de trabalho e um dia de descanso. Como nós vemos com a escravidão do povo no Egito, 144.000 dias de servidão, de escravidão, e depois vem a libertação, o descanso. Assim também é o recado de Deus para nós. Mas não somente esse recado que nós temos. E nós vamos começar a leitura do livro de Apocalipse, o capítulo 7, do versículo 1 ao 4, e depois o versículo 9. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. Então João ouve o número dos selados, que é 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Quando nós continuamos a leitura na sequência, vamos ver mostrando 12.000 de cada tribo. Porém, os irmãos vão reparar que nem a tribo de Dan, nem a tribo de Efraim aparecem nessa contagem. A tribo de Dan, ela tem referência ao anticristo. Porque em Gênesis 49, quando Jacó está profetizando sobre seus filhos, quando ele profetiza sobre Dan, ele diz: Dan é serpente no caminho. Dan tem conexão com o anticristo, com o seu reino. Já Efraim, nós vemos em Gênesis 48 que Jacó profetiza sobre Efraim que ele seria a plenitude dos gentios. Isso os irmãos podem ver no estudo que eu tenho no canal sobre as 2 casas de Israel. Depois os irmãos podem procurar no canal o estudo das 2 casas de Israel e aprender sobre essas profecias, sobre o que é falado da plenitude dos gentios e sobre Efraim ser a plenitude dos gentios. Que os gentios têm entrada nas 12 tribos de Israel pelo reino de Efraim, que são as 10 tribos que estavam no norte, chamadas de Casa de Israel.
O versículo 9 do capítulo 7 vai dizer assim: Depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Essa expressão palmas nas mãos não quer dizer que estavam batendo palmas, mas esta expressão palmas nas mãos refere-se à festa dos tabernáculos, a folhas de palmeiras. É essa a tradução. Quando fala palmas nas mãos, se nós vemos no grego, no original, vai estar se referindo a folhas de palmeiras. E os irmãos podem confirmar em Levítico 23, estudando sobre a festa dos tabernáculos. Eu tenho estudo no canal também sobre as festas. Os irmãos podem olhar, tem cada uma delas explicadas no canal. Então, faz esta referência e aqui mostra uma multidão que ninguém pode enumerar. Mas será que multidão é essa? Será que essa multidão que ninguém pode enumerar são aqueles 144 mil que estava se referindo no começo? E a resposta é sim. E nós vamos para Apocalipse 14, do versículo 1 ao 5, onde nós vamos ter mais detalhes sobre os 144 mil e aprendermos muito mais coisas sobre eles. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Lembra que os 144 mil em Apocalipse 7, eles tinham o selo de Deus? Aqui mostra qual é esse selo. É o nome do Pai e o nome do Filho. E este selo está na fronte. Continuando diz: ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Irmãos, eu vou começar do versículo 4 e depois nós vamos falar dos outros pontos e das outras referências que tem nesse texto sobre os 144 mil. Mas de início nós temos aqui: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Vamos, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que diz assim:
Zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só marido, que é Cristo. Viu que o apóstolo Paulo fala com a igreja, com o povo de Deus? Zelo por vós com o zelo de Deus. Ou seja, tem todo cuidado por vós, para vos apresentar como virgem pura a um só marido. Lembra da parábola das 10 virgens? A palavra mulheres na Bíblia, ela faz referência tanto a igrejas, como a nações, como a igrejas caídas também, e nações ímpias. Quando diz que os 144 mil não se macularam com mulheres, é porque eles não se contaminaram com as nações. Eles não se contaminaram com a impiedade das nações, praticando as suas obras. Por isso é que nós vemos aqui no texto Paulo dizendo que a igreja deve ser apresentada a Deus como virgem pura a um marido. Então aqui nós já vemos uma das referências, que esses 144 mil, eles são virgens, mas nós temos essa referência para a igreja, que a igreja deve ser apresentada como virgem a seu marido. Também vai dizer, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Irmãos, será que somente os 144 mil vão estar com o Cordeiro e segui-lo aonde quer que ele vá? Vamos ver o que diz João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então vejam, irmãos, os 144 mil, eles seguem o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro vá. Mas isso o Senhor Jesus disse para a igreja em João no capítulo 14. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, irmãos, como que eu posso dizer que os 144 mil é um número literal, se as referências que eu tenho para esses 144 mil são as mesmas referências que eu tenho para a igreja? Vocês conseguem compreender isso? Continuando, diz: são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Os 144 mil são primícias para Deus. Vamos em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 ao 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo as primícias, e Cristo lhe é o cabeça, e a igreja o seu corpo. Se a cabeça é primícias, logo todo o seu corpo também é. Então, irmãos, a igreja de Cristo, que será remida, o povo de Deus, a plenitude do povo santo, as duas casas de Israel, o verdadeiro Israel de Deus, eles são primícias para Deus. E é isso que nós vemos sobre os 144.000. Mas voltando no versículo 3, diz assim: entoavam um novo cântico diante de Deus, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pode aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Irmãos, será que somente os 144.000 foram comprados da terra? Ninguém mais foi comprado da terra? Porque diz que somente os 144.000 que foram comprados da terra é que podem aprender esse cântico. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz? Vamos ver se realmente só 144.000 foram comprados da terra? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos templo de Deus, santuário de Deus, e o Espírito Santo habita em nós. Nós fomos comprados por preço. E esse preço foi o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Então, irmãos, os 144.000 não é um número literal, falando de 144.000 judeus que são virgens, que vão estar pregando na grande tribulação. Mas os 144.000 é uma forma de Deus falar da plenitude do seu povo. Lembra que os 144.000 tem o selo de Deus na fronte? Vamos ler Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao 4.
Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Aqui está falando sobre a Nova Jerusalém. Aqui já é depois do trono branco. Aqui é a referência. Tudo já foi completo, tudo já foi concluído. E Deus está falando, os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, tendo na fronte o nome dele. Qual que é o selo dos 144 mil? O nome do Pai e o nome do Filho. E aqui está falando que é todo o servo de Deus. Todos. Então, irmãos, esse é o estudo que eu gostaria de passar para vocês hoje. Que os 144 mil não é um número literal, mas fala da plenitude do povo de Deus. Os 144 mil selados, que são primícias para Deus e para o Cordeiro. Esses 144 mil é a plenitude do povo de Deus, a verdadeira igreja de Cristo, o Israel de Deus, as duas casas de Israel em sua plenitude, unidas através de Cristo. Compartilhem esse estudo para que mais pessoas possam ser edificadas em Cristo. Caso você não seja inscrito no canal, peço por favor que se inscreva. Deixe o seu like. Que Deus abençoe a todos